Olá, paz do Senhor! Chegamos no capítulo 2 do livro O Pastor e a Ovelha, escrito por Irian Carvalho. O capítulo 2 tem como título A Presença do Pastor. A vida de uma ovelha depende muito do tipo de pastor que ela tem e dos efeitos que esta presença pastoral produz na vida dela. Se a ovelha tiver um pastor malvado e cruel, provavelmente sofrerá e sua vida será difícil. Ou se o pastor for preguiçoso e não tomar conta da ovelha, ela pode passar fome e até morrer de inanição. Mas se o pastor for dedicado e corajoso e não pensar primeiro em si mesmo, a ovelha será saudável, forte, satisfeita e feliz. Mais do que qualquer outro tipo de animal, as ovelhas precisam de atenção e cuidado. O pastor precisa proteger as ovelhas o tempo todo, do dia e da noite. As ovelhas são animais tímidos e medrosos. Elas se apavoram com muita facilidade, e esse medo as impede de fazer muitas coisas que são boas para elas. As ovelhas também têm mentalidade de massa. Elas têm instinto de turba. Elas farão o que todas as outras ovelhas estiverem fazendo. Se uma ovelha se apavora e corre, todas as outras correm junto, sabendo ou não por que estão correndo. Por isso, a presença constante do pastor é indispensável. As ovelhas são animais de hábito. Elas gostam de seguir as mesmas trilhas sempre e assim continuam pastando no mesmo lugar até praticamente devorar o pasto e comer grama ruim. Além de tudo, elas são conhecidas como animais muito teimosos. Na realidade, elas são muito obtusas. Às vezes, simplesmente ficarão paralisadas se houver perigo por perto e nem sequer tentarão correr em busca de segurança. Entrarão em pânico e nem mesmo balirão. Outra característica na ovelha e que evidencia a necessidade do pastor é que elas só se deitam para descansar se não estiverem com medo. Se estiverem de bem os outros animais do rebanho, se não estiverem sendo molestadas por nenhuma mosca ou inseto e se estiverem de barriga cheia. Há outro aspecto nas ovelhas que merece ser considerado. Elas vivem dando cabeçadas umas nas outras e até esse comportamento segue uma certa ordem. A ovelha mais velha, em geral, tem posição mais alta de poder. Se uma ovelha mais jovem estiver comendo num trecho de grama que a mais velha deseje, ela vai dar uma cabeçada na outra para tirá-la dali. A mais jovem fará a mesma coisa com as que forem mais novas do que ela. Porém, quando o pastor chega perto, elas se esquecem do motivo pelo qual estavam brigando e se comportam bem. A ovelha precisa de pasto bom para se alimentar ou ficará faminta. Se ficar com fome, ela se manterá em pé e não sairá à procura de alimento para se satisfazer. Estes animais não podem dormir se estiverem com fome, e não adianta nada para o dono se ficarem nessa condição, pois ficarão nervosas e perturbadas com muita facilidade, e ainda, se não se alimentarem com a comida certa, qualquer coisa as perturbará. Outra coisa que incomoda muito as ovelhas são os insetos. Esses corpos estranhos miram direto no focinho das ovelhas. Se entrarem ali, eles põem ovos, que se tornarão nas larvas,
porque entram nos canais do nariz causando inchaço, irritação e às vezes cegueira. Sem poder enxergar, elas vão bater a cabeça contra árvores e pedras para tentar fazer com que os insetos parem de perturbá-las. E às vezes, isso pode matá-las. Outras vão sacudir a cabeça por horas e horas. Algumas correrão até caírem exaustas. Então, quando o pastor percebe este mal, ele unge a cabeça da ovelha e derrama óleo em torno do focinho. Somente isto pode acalmar o sofrimento. As ovelhas precisam de água. O seu corpo é formado por 70% de água. E tanto a saúde quanto a força têm muita relação com a quantidade e a qualidade de água que a ovelha bebe. As ovelhas obtêm água principalmente de 3 lugares: das fontes e ribeiros, dos poços e do orvalho na relva. Sim, do orvalho na relva. Elas conseguem passar sem beber água por longos períodos, se tiverem acesso ao orvalho da grama bem cedinho, antes que o sol o evapore. As ovelhas podem ficar abatidas. Quando isso acontece, elas ficam viradas de costas e não conseguem se levantar sozinhas. Se o pastor não vier e acudir a ovelha, ela pode morrer. Quando o pastor encontra uma ovelha nessa posição, ele fala suavemente com ela e esfrega suas pernas para restaurar a circulação. A ovelha se torna abatida quando está à procura de um lugar macio, porque está com lã demais ou porque simplesmente está gorda demais. O lugar onde finalmente a ovelha se sente mais segura é o aprisco. Isto porque é ali que, enquanto elas descansam e dormem, o pastor se deita na entrada da porta para guardá-las. Se o ladrão ou um predador tentar entrar e ferir as ovelhas, tem que passar por cima do pastor, pois ele está na porta. Por tudo isso, é vital que a ovelha do rebanho de Cristo se deixe conduzir por Jesus, o bom pastor. Jesus muitas vezes define quem ele é. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte da água viva. Eu sou o bom pastor. Não no sentido de pastor bom, bondoso, amoroso. Claro, Jesus é tudo isso. Mas quando se diz bom pastor, este bom equivale ao que dizemos de um bom mecânico, um bom marceneiro, um bom pedreiro. É aquele que faz bem o seu ofício. Jesus se diz o bom pastor. O pastor vive para a ovelha. Quem tem vacas, cavalos ou outro tipo de criação não precisa ter centenas de cuidados, pois a criação vai crescendo e se desenvolvendo por si. A ovelha é totalmente diferente, pois precisa do pastor por perto o tempo todo. O pastor toma as ovelhas de manhã cedinho e as leva ao pasto, porque não sabem ir sozinhas, não sabem escolher nem a própria comida. Se ele não cuida bem disso, elas acabam comendo qualquer coisa, pois não sabem, como outros animais, distinguir entre o capim bom e o mato que lhes faz mal ou que é venenoso. Elas não sabem escolher, por esta razão, o pastor escolhe onde o rebanho vai comer. Elas também não são capazes de guardar o caminho. Os outros animais têm faro muito bom, mas as ovelhas não. Por essa razão, é muito fácil para esses animais se transviarem. O pastor vai à frente e as ovelhas vão atrás, acompanhando-o de perto. Para sentirem segurança, elas precisam da presença desse protetor. Ora, se a relva é boa e o capim abundante,
o pastor poderia deixá-las pastando e ir embora descansar. Mas não é assim. Ele precisa ficar com elas, mesmo que o pasto seja bom, porque precisam da segurança do guia. Se aparecer algum animal bravo ou um ladrão, elas não sabem se defender. Pelo contrário, praticamente se entregam. Se adoecem, só o pastor consegue curá-las. Se ele não as cura, elas acabam morrendo. Ao final do dia, o pastor as leva de volta para o redil, mas é preciso que ele fique com elas. Também no redil, fechadinhas em segurança, há necessidade de o pastor ficar com elas, pois precisam sentir sua presença. Se ele não está, elas se assustam, amedrontam-se, não dormem e no dia seguinte estão cansadas, perdem leite e emagrecem. Em tudo precisam do pastor. Por isso, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Ele faz o mesmo com os que se entregam aos seus cuidados. Está constantemente ao lado, acompanhando, velando, trazendo alimento, apontando o caminho e, às vezes, até carregando quem não consegue caminhar. Quem é de Jesus é ovelha, tem pouco faro, não conhece o caminho e pode desviar-se dele facilmente. Precisa de um pastor, e o único pastor é Jesus Cristo. Ele cuida das feridas, das machucaduras. Quem é de Jesus precisa da presença dele, precisa sentir o calor da sua companhia, pois é ele quem dá segurança. Existem tantos que andam atribulados, ansiosos, medrosos, angustiados, desesperados, tristes, abatidos, desanimados, doentes, feridos, machucados pela vida, cheios de ressentimento e mágoas. Estão assim porque não sentem a presença do pastor, não o encontram. Vivem com medo porque não sentem a presença dele. Infelizmente, há muitos que vão se acostumando a ser ovelhas sem pastor, assustada, medrosa, desanimada, cheia de problemas, angustiada, ferida, machucada e pensa que a vida é assim. Mas quando esta ovelha abatida acha Jesus como seu pastor, quando sente sua presença, o carinho, a força, a segurança, a alegria que ele traz à sua vida, ela vê que diferença faz ter um pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo é o pastor. Quem toma consciência disso dá um grande passo de fé. É quem toma a iniciativa de ir a Ele, de ficar com Ele, de se colocar sob sua proteção, deixando-se guiar por Ele com toda a confiança. É preciso se deixar conduzir por Jesus, o pastor, em vez de tomar outros caminhos, de querer escolher outros rumos, de querer outras suas decisões. É de importância vital colocar Jesus como aquele que guia, conduz e aponta a direção certa.